Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. E sejam bem-vindos a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Júlia Klein. E hoje nós vamos falar da importância dos zoológicos e aquários para a preservação da fauna. Exatamente, por que sobre essa importância dos zoológicos? Bom, os primeiros registros mostram que as primeiras evidências de animais selvagens em cativeiro são lá do Egito Antigo, onde os reis mostravam esses animais como objetos de status. Mas hoje, o propósito dos zoológicos e aquários é reverter um histórico humano ruim na vida desses animais. Para falar sobre a importância dos zoológicos na preservação da fauna, é a diretora de conservação da ASAB, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, que está em chamada de vídeo conosco. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo tema tão relevante. Muito bem. Ana Raquel. E também, Ana, de onde tu fala? Eu estou em Brasília hoje. Eu moro em Brasília, sou do Rio de Janeiro, mas hoje, há 18 anos, eu já estou por aqui. Em Brasília. Muito bem. E também estamos em chamada de vídeo com um professor do Laboratório de Zoologia aqui da Universidade Fevale, Marcelo de Barros. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado em poder participar e conversar com a professora Ana e com vocês sobre um pouco de conservação, a importância dos zoológicos e dos aquários, né? Em relação à nossa fauna. Fico disponível. Maravilha. E eu peço a licença até do professor. Eu tenho a primeira pergunta para a Ana. Ana, qual é a importância, como tu vê o papel dos zoológicos hoje? Zoológicos e aquários, né? É verdade. Hoje os zoológicos e aquários, eles assumem um papel muito importante em relação à manutenção, manejo, pesquisa, conservação, educação. Nós poderíamos estar aqui listando uma série de propósitos que os zoológicos, que nós chamamos zoológicos modernos, como você falou, a história deles não é tão bonita assim. E jamais nós queremos colocar para debaixo do tapete isso. Nós queremos realmente passar a imagem que o zoológico moderno tem na pesquisa, na conservação, na educação para a conservação. E tu, professor, como tu vê a relevância desses centros de pesquisa até impactando nos alunos e nos cursos, né? Eu acho que, como tudo na vida, houve uma grande evolução, né? Como a professora Ana Raquel falou antes, o passado mais longínquo dos zoológicos e dos aquários talvez não seja o melhor, mas a gente consegue observar que nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma movimentação e uma modernização desses ambientes, né? E onde eles passaram de ser simplesmente locais de exposição de animais, para locais de interação mais forte com a comunidade, principalmente educação, conscientização em relação à educação ambiental, né? E passaram também, nos últimos anos, a ser uma fonte de um lugar de estágios para os nossos alunos em treinamento, né? Então a gente consegue observar dentro desses locais, né, desenvolvimento de pesquisas e também a interação com os alunos da veterinária, alunos da zootecnia, alunos das ciências biológicas, alunos que estão interessados em aprender e que podem dar uma resposta, que podem também ajudar muito o desenvolvimento desses centros aí. E agora falando sobre uma parte importante do tema de hoje, que são os bichos, né? Eu pergunto para Ana, tem uma dúvida pertinente, de onde vêm os animais que vão para os zoológicos e para os aquários até? Respondendo aí, porque existe o histórico, né, de zoológicos bem antigamente, né, que caçavam esses animais, enfim, e tiravam eles da natureza com um mau intuito, né? Hoje, da onde vêm esses animais? Bom, é importante dizer que os zoológicos, eles são mantidos por uma regulamentação
E é uma regulamentação em nível federal, estadual, onde, além dos parâmetros para manutenção dos animais, para registro, para equipe técnica, nós temos de onde podem vir esses animais. Então, os zoológicos, eles não são livres para buscarem os animais como faziam antigamente. Nem é esse o nosso desejo. Nós queremos realmente que os zoológicos recebam animais que precisem de ajuda, ou eles precisam de ajuda para serem mantidos em condições de máximo bem-estar, ou eles precisam de ajuda para participarem de programas de conservação para a sua espécie. Os zoológicos, eles recebem animais de centros de triagem, sempre intermediados pelo órgão ambiental. Então, são entregues animais que não podem retornar para a natureza, então eles passam a serem cuidados por aquelas instituições, ou então eles participam de programas de conservação. A retirada hoje de animais de natureza, ela só pode acontecer mediante autorização do órgão ambiental e dentro de um projeto de pesquisa, quando existe alguma ameaça eminente ao desaparecimento daquela espécie em vida livre e precisa de uma ação concreta e imediata. E há alguma situação, Ana, em que o animal é devolvido à natureza? Se tiver, tem algum método de readaptação? Sim, né? Foi muito importante você falar sobre isso, porque hoje discute-se muito sobre se existe o papel do zoológico na conservação da espécie, e se existir, e eu amplio, não são apenas zoológicos, nós temos outras categorias que mantêm a fauna selvagem, universidades, criadores científicos, criadores conservacionistas, que também fazem esse papel, né? Mas hoje nós falamos, se existir essa necessidade de um programa de conservação em cativeiro, nem sempre existe, nós precisamos definir o porquê, né? Qual é o objetivo desse programa? Se é um programa que vai planejar uma população de segurança, que nós chamamos, uma população onde todas as instituições participantes vão contribuir, mantendo esses animais, reproduzindo de acordo com recomendações técnicas, ou se nós vamos trabalhar essa população para uma restauração da população existente. Então, nós temos um declínio já identificado por especialistas que trabalham com a espécie em campo, e nós precisamos de um reforço dessa população o mais rápido possível. E nós temos exemplos aqui no Brasil hoje acontecendo, né, com as jacutingas, por exemplo. E se nós temos também a necessidade de reintroduzir animais. Então, os zoológicos e esses centros de conservação, de uma forma geral, né, os zoológicos são centros de conservação, nós queremos defender isso com muita propriedade, eles precisam entender o seu papel na educação, mas também atendendo a esses projetos de reintegração desses animais em vida livre, como o professor Fernando Fernandes da Universidade Federal do Rio fala, né? Refaunação. Esses projetos onde você está trazendo novamente toda a questão ecológica de uma forma muito completa, colocando novamente os animais no seu ambiente. Eu acho muito bacana que tu comentou, Ana, sobre essa conservação de faunas em extinção, mas na verdade hoje praticamente todas estão em um constante risco de extinção, né? O ser humano invadindo os espaços faz com que até as espécies que as pessoas mais conhecem, enfim, onça, leão, girafa, elefante, todas correm esse risco de extinção por causa dessa invasão do espaço deles, né? Agora eu pergunto para o professor. Professor, como é que funciona a especialização para quem quer trabalhar em um zoológico, em um aquário, nesse centro de pesquisa? Porque eu imagino que o tratamento do animal silvestre seja diferente do animal doméstico. Certo. Eu penso que tanto nos zoológicos quanto nos aquários, né,
Eu acredito que nos oceanários também. E há pouco tempo a professora Ana pode até me ajudar, mas eu vi crescer muito no Brasil uma categoria chamada de santuário, né? Que são onde estão trazendo, inclusive, espécies exóticas, muitas espécies de animais que não são nativos do Brasil têm vindo para cá, né? Mas nesses locais é sempre importante a presença de um mix de profissionais, né? Então nós vamos ter aí médicos veterinários que vão trabalhar, nós vamos ter os zootecnistas que vão trabalhar, nós vamos ter os biólogos que vão trabalhar. Então grupos de pessoas, de profissionais diferentes que vão interagir, procurando, né, sempre atingir os objetivos dessa instituição, mas como pano de fundo, eu sempre vejo o bem-estar animal como a base de tudo. Em cima do bem-estar animal, né, é que a gente vai tomar, é que esses profissionais vão tomar as decisões posteriores, né? No caso de uma refaunação, no caso de uma reprodução em cativeiro. Então, sempre se trabalha muito hoje com essa lógica do bem-estar animal, né? Então, isso é uma coisa muito importante, é um ponto que eu gostaria muito, independente da categoria onde eles estiverem albergados, né? Eu acho que é muito importante a fiscalização do Estado, isso que a professora Ana falou antes, né? De que, por exemplo, os zoológicos não são coisas soltas, né? Eu vou abrir, eu vou ter o meu zoológico, assim por diante. Existe uma legislação, existe uma fiscalização bastante rica sobre isso, né? E, inclusive, sobre a atuação dos profissionais que vão estar aí dentro. E aí também os conselhos, né, federais, profissionais, vão estar podendo dar uma olhada no que o pessoal está fazendo. E é muito importante também o papel das universidades e dos centros de pesquisa na formação desses profissionais, né? Que para mim é o trio ali, que vai trabalhar em conjunto, né? É o veterinário, o zootecnista e o biólogo. Esses três trabalhando bem. Claro que a gente vai ter outras sub-áreas, outras áreas de interação aí, né? Nutrição animal, né? Comportamento animal, mas isso são sub-áreas desses três conhecimentos maiores. Eu acho que assim a gente consegue chegar a um bom termo, porque eu continuo dizendo que é o mais importante para mim, é o bem-estar animal. E aproveitando então esse gancho que tu falou do bem-estar animal, Ana, existe algum risco de saúde desses animais silvestres em cativeiros? E tem alguma regulamentação de como eles devem estar, como deve ser o ambiente para eles estarem ali? Bom, eu concordo plenamente com o professor Marcelo quando ele fala que o nosso foco é sempre o bem-estar, principalmente porque a gente não faz conservação sem bem-estar, né? Então, nós precisamos sempre, né, agregar todas essas informações a respeito de como manter os animais de forma a que eles possam prosperar, que nós falamos, não é nem a manutenção do pessoal, mas que eles possam prosperar. E essa questão sanitária envolve também o bem-estar. Hoje, muito mais do que a gente deixar um animal livre de doenças ou tratar esse animal, é você prevenir para que esse animal não tenha algum problema. Isso a gente faz com a nutrição, isso nós fazemos com protocolos preventivos. Então, todo o trabalho e mais uma coisa que o professor Marcelo falou que é muito importante, é essa união dos profissionais. É uma ação multidisciplinar. Então, não é um fator isolado. Nós trabalhamos juntos por uma causa. E nessa questão sanitária em específico, sim, quando os animais vêm de vida livre, é natural que no ambiente você tenha as doenças, e as doenças elas existem ali de uma forma que até controla a própria população, né? Então, quando o animal sai dali, ou pelo tráfico, ou por uma situação onde você tem uma queda de imunidade, é natural que aquelas doenças se manifestem, que elas possam passar, quando são zoonóticas, passam para pessoas, ou então possam estar em contato com outros animais, e também isso pode ser um problema. Por esse motivo, existe uma legislação também, uma regulamentação muito séria em relação às quarentenas, que não só as próprias normativas de zoológico trazem, mas as normativas do próprio Ministério da Agricultura, para que, se um animal chega
vindo de fora, um animal que vem de uma importação ou que ele vem de um outro zoológico, é importante que esse animal esteja em um ambiente para fazer uma quarentena antes que ele seja colocado junto com outros animais. Então, há um cuidado muito grande nesse sentido para evitar justamente que essas doenças, quando elas aparecem, que elas possam proliferar, né? Se manifestar de maneira adequada e acabar contaminando outros animais ou até pessoas, no caso. E até eu vou continuar nessa linha, falando aí sobre bem-estar animal, porque eu achei muito interessante isso, e até porque é uma preocupação de quem, de alguma forma, não conhece como funciona hoje a dinâmica dos zoológicos. Eu pergunto para ti, professor, em relação ao estresse, né? Porque isso é uma preocupação de, por exemplo, lugares apertados desses animais hoje. Como é que se trabalha para evitar esse estresse nos animais silvestres? Você está perguntando para mim, né? Sim, professor, eu pergunto para ti. Até sobre como a gente prepara o ambiente para o animal silvestre. Sim. Antigamente, eu não sou uma pessoa de zoológicos, né? Eu me criei sempre trabalhando mais em ambientes naturais, mas por uma formação lateral, eu acabei indo e vou muito com os meus alunos frequentar zoológicos, né? Alguns zoológicos ainda têm, né? Alguns zoológicos mais antigos ainda têm recintos que não são adequados para a manutenção de animais, né? Às vezes eles ficam em gaiolas apertadas, né? Eu vejo que às vezes as pessoas ainda usam aqueles termos, né, que se usava há 30, 40 anos atrás, porque é o termo jaula, por exemplo, né? Vamos no zoológico, a gente vai ver o tigre numa jaula, a gente vai ver o leão, e normalmente a gente cita sempre exóticos, né, e poucos animais nativos. Mas, modernamente, a gente, professora Ana, acho que concorda comigo, tem se usado muito o termo recinto, né? E o termo recinto normalmente dá essa ideia, nos passa essa visão de um ambiente mais adequado, mais espaçoso, que remeta ao ambiente natural de ocorrência dos animais, né? Então, isso valoriza, isso melhora o bem-estar, né? Para que os exemplares que estejam ali não fiquem colocados sob estresse. É óbvio que a gente tem que pensar que é muito importante também a origem desses animais. Alguns animais podem ter vindo de apreensão, então eles terem experimentado ambientes naturais e serem colocados em recintos. A gente tem uma realidade, e temos realidades de outros animais que já nascem em recintos e que nunca tiveram contato com ambientes naturais, né? Então é óbvio que as exigências serão diferentes, né? E também tem uma exigência muito particular, tem determinadas espécies, determinados grupos, né, que vão exigir separação, você não pode colocar os animais juntos, eles são muito territoriais, eles vão disputar, né, na hora da alimentação, acho que você tem que separar e tudo. Então, isso é muito particular, né? Então, eu vejo que nesses ambientes mais modernos, né, os que eu tenho visitado, porque eu tenho 54 anos e vou a zoológico desde o momento, né, desde que eu era muito pequeno, a gente vê que houve uma boa evolução, né? Claro que não é o ideal, né? O ideal talvez nunca exista, né? Mas a evolução foi muito boa em relação a isso, tá? E hoje existe eu até orientei uma aluna que fez um trabalho nessa linha de que se chama enriquecimento ambiental, né? É fazer com que o recinto onde esse animal esteja, lá no zoológico, a gente está falando muito do zoológico, mas os aquários são muito importantes, os oceanários também são, porque são fontes de visitação muito grandes, né? Então, esses ambientes eles se tornam o mais agradáveis possíveis. E essa menina trabalhou com essa parte de enriquecimento, ou seja, fazer com que o animal se sinta bem naquele ambiente, né? Que aquele ambiente não seja enfadonho, não seja rotineiro, né? A gente teve uma grande evolução há uns anos atrás, que foi a proibição dos animais de circo no Brasil, né? Que também isso causou um impacto grande, porque gerou uma grande demanda de distribuição desses animais. Algumas cidades até permitiam há pouco tempo, mas depois entrou uma legislação que alterou isso, porque era uma loucura também, né? Você chegava, por exemplo, num circo e isso tinha um elefante preso com uma argola no pé e uma corrente com 50 centímetros. E esses animais tiveram que ser distribuídos pelos zoológicos e assim por diante, né? Então, existem vários tipos de adaptações e de momentos diferentes que esses animais podem passar, né? E sempre respeitando o bem-estar e a particularidade de cada exemplar e de cada espécie, né? Indo agora mais para o encerramento do episódio,
Ana, fala um pouco para nós sobre a ASAB, quais as atividades da associação? Bom, é uma associação que está completando 50 anos esse ano e hoje são mais de 40 associadas entre aquários e zoológicos. Hoje os pilares da associação são a acreditação. A acreditação é um processo que tem acontecido nos últimos anos, onde as instituições associadas passam por uma vistoria, por uma visita, feito junto com uma ONG chamada Wild Welfare Internacional, e ela é baseada nos preceitos do bem-estar animal, e a nossa expectativa é que, no futuro muito breve, todas as instituições associadas tenham passado por esse processo e já estejam acreditadas em bem-estar animal. Uma outra frente muito importante é o programa de conservação, hoje um termo de cooperação técnica com o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente para elaboração de um programa de 25 espécies ameaçadas. Existem mais espécies agora no programa por meio dos planos de ação nacional, mas hoje nós temos mais de 50 instituições, porque não é um programa exclusivo de zoológicos e aquários, são outras instituições também podem integrar esse programa, e nós temos mais de 50 hoje participando ativamente desse programa. Para a gente é um desafio muito grande, porque não são muitas as instituições, então nós temos que elaborar estratégias diferentes para cada espécie, porque nós não conseguimos manter um número muito grande de indivíduos, então é importante nós termos parcerias com associações latino-americanas, com associações europeias, norte-americanas, japonesas. Então, nós estamos ampliando essa área de atuação justamente para que a gente possa trabalhar em conjunto, que é esse o nosso principal objetivo. Além disso, a educação, nós temos um comitê de educação, que também é bastante atuante junto a esse programa de conservação, um comitê de nutrição. Então, hoje a associação ela tem realmente um desafio muito grande, que é de trabalhar junto às instituições essa questão do plano de população. Cada instituição deve ter o seu planejamento, justamente para que a instituição possa contribuir de uma maneira efetiva para a conservação das espécies que estão lá e, principalmente, para o bem-estar dos indivíduos que estão lá. Então, para a gente é uma alegria ter essa oportunidade de conversar sobre as ações, de conversar sobre esse novo cenário dos zoológicos. Nós sabemos que muitas instituições ainda têm uma estrutura muito pesada, justamente porque vem de estruturas muito antigas, mas se nós conseguirmos mudar, se não o exterior, né, mas que dentro dos recintos eles possam passar uma mensagem adequada, eles possam passar a mensagem do ambiente em que o animal está e proporcionar esse bem-estar para ele, para a gente já é uma grande alegria, né, de mudança. Então é isso, eu gostaria de agradecer muito, eu gostei muito de conhecer o professor Marcelo também, e agradecer e parabenizar pelo trabalho que ele desempenha, e dizer que nós da associação estamos também à disposição para conversar, para futuras conversas e projetos em conjunto. Muito bem, encerramos então mais um episódio do Podcast On. Eu vou fazer o meu último comentário, depois eu vou pedir para os nossos convidados também, que é, se você faz muito tempo aí que não visita um zoológico, um aquário, vá visitar, porque tá muito diferente do que era antigamente. Hoje, por exemplo, eu tive o prazer de visitar o zoológico de São Paulo. E, por exemplo, eles estão com uma dinâmica muito legal,
que é a gente que adentra o cenário ali, o ambiente dos animais, né? Tem o safari, a gente entra num carro, e eu achei muito legal que é a gente que está entrando no espaço deles. Então, e também ingressos ali estão a partir de R$5, R$10, tem carteira de estudante, então quem puder, faça essa visita. Gostaria de agradecer a participação do professor do Laboratório de Zoologia aqui da Universidade, Marcelo de Barros. Marcelo, muito obrigado pela participação. Mais algum comentário? Quer indicar alguma página da internet, um livro? Fica à vontade. Eu agradeço, a conversa foi muito enriquecedora, foi muito bom também poder conhecer a professora Ana Raquel da ZAB, né? Eu acho louvável o trabalho que eles fazem, eu acho isso extremamente importante, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu trabalhei durante muitos anos na Fundação Zoobotânica e fazendo parte da Fundação Zoobotânica a gente tem o zoológico de Sapucaí aqui, né? Que agora está passando por alguns momentos difíceis, porque o Estado está fazendo um rearranjo na sua estrutura, e esse zoológico, então, inclusive, foi aberto um edital, né, para o zoológico aqui no Rio Grande do Sul, para que alguma empresa assuma o zoológico. Mas eu acho que o interesse por esse tema ele tem que ser despertado principalmente entre os jovens, né? Os nossos estudantes de graduação, né, que já estão voltados à área de conservação, à área dos zoológicos, à área de meio ambiente, de preocupação com a fauna, né? Os estudantes da veterinária, os estudantes da zootecnia, os estudantes da biologia, os estudantes da agronomia também, por que não, né? Esse grupo de jovens ele tem que ter esse interesse maior por participar dessas iniciativas todas, né? Então, e conheçam os zoológicos, conheçam os aquários. Eu visitei já alguns zoológicos no Brasil, né? Desde o zoológico lá que tem em Belém do Pará, né? Até o zoológico do Rio Grande do Sul, sempre fiz questão de visitar. Visitei os aquários, Ubatuba, Santos. Eu visitei o Aquarrio no Rio de Janeiro, né? Então tem algumas coisas bem interessantes. Vão, aprendam, e isso vai despertar por vocês, né? Vai em vocês essa vontade de colaborar com o meio ambiente. Muito bem, também falamos com a diretora de conservação da ASAB, Ana Raquel. Ana, tu já foi direcionando ali para o encerramento antes, mas eu gostaria novamente de agradecer a participação. Quer indicar mais alguma página na internet, livro, artigo? Eu adoraria que todos que estão ouvindo seguissem realmente a página da ASAB, que pudessem contribuir com sugestões e que se juntem aos congressos. Esse ano nós teremos o congresso em novembro, na cidade de São Paulo. Então, esperamos por todos lá para justamente a gente ter novos, né, profissionais sendo formados e assumindo as instituições esse trabalho tão bonito que tantos profissionais fazem. Muito bem, e a técnica de áudio desse episódio foi do Carlos Pereira e do Rinaldo Silveira, a orientação do professor Marcos Santuário, e a equipe está aumentando. Temos o apoio de produção do Salles Maioli e do Júnior Rosário. E nos siga no Instagram, @podcast_onfevale, que a gente posta o link do Spotify e do YouTube dos novos episódios. Se você está aqui na Universidade Fevale, vem acompanhar a nossa gravação no prédio amarelo, no núcleo de mídias sonoras aqui da Fevale. Valeu, abraços, até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.